Tenta-se entender o papel do Brasil no mundo em 2023 e o que hoje é normal, com o presidente Lula convidado e consultado para as principais discussões dos problemas internacionais, é necessário se olhar um pouco para trás e constatar o quanto nessa área em particular o Brasil tinha sofrido graves prejuízos. Quando se ouviu pelo mundo a expressão "o Brasil voltou", era natural uma certa dúvida sobre de que Brasil se estava falando. O fato é que, para quem olhava de fora, o começo dessa volta inspirava uma certa desconfiança. Na posse do presidente Lula, um dos tradicionais símbolos da normalidade democrática não estava presente. Na ritual passagem de faixa de presidentes, um clássico numa democracia, o antecessor, Jair Bolsonaro, não deu as caras. Pior, uma semana depois, essa mesma democracia era brutalmente atacada. O quebra-quebra do 8 de janeiro mostrava que, se enrolar numa bandeira e usar a camisa da seleção, podiam camuflar um radicalismo violento que abalava a imagem do país. Sai, galera, sai! Na verdade, era exatamente essa imagem radical que tinha afastado o Brasil do mundo. Afinal, democracia é diálogo, é respeito, é convivência, é tolerância. E diplomacia também é tudo isso. Ao se falar o Brasil voltou, cabe obviamente a pergunta, mas para onde ele tinha ido? Sumido? Se em termos geográficos nada tinha mudado, em termos geopolíticos, é como se o governo de Bolsonaro tivesse ao longo de 4 anos virado assim... Sabe escola? Aqueles meninos agressivos, tóxicos, que no recreio ninguém quer chegar perto? Pois é, a participação em fóruns internacionais só existia naquele mínimo obrigatório. Convites para visitar outros países? Pouquíssimos. Se em termos de relações internacionais isso já era ruim, pelo lado econômico, novas portas não se abriam com facilidade e até velhos parceiros eram maltratados. Teve confusão com os 3 principais parceiros comerciais do Brasil. Nenhum dono de botequim trata mal seus melhores fregueses. Com a China foram várias declarações agressivas e acusatórias. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Com os Estados Unidos, Bolsonaro se aliou a Donald Trump. Quando Joe Biden venceu a eleição, ficou uma tremenda saia justa. Lamentamos os conflitos. A aposta numa reeleição de Maurício Macri deu ruim. A vitória de Alberto Fernandes azedou a relação com o vizinho, tão importante para a nossa economia. Com os 3 maiores parceiros comerciais ficou um mau clima. Aliás, para o mundo todo, a questão do clima foi decisiva para a percepção negativa do governo Bolsonaro. Queimar a Amazônia com uma total falta de cerimônia, num planeta que se debate com o aquecimento global, não podia gerar mesmo nada de positivo. Os recordes de desmatamento, o salve-se quem puder de uma região que ficou à mercê de criminosos, garimpeiros e madeireiros, tudo foi queimando não só as árvores, foi queimando o filme do Brasil lá fora. Isso para não falar do escândalo das joias, presentes valiosíssimos do governo da Arábia Saudita, que Bolsonaro achou que era possível privatizar, se apropriar. Apesar desses sucessivos gols contra, diplomatas e empresários brasileiros, a duras penas, se esforçaram para não deixar as relações com o mundo afundar. E com todos os problemas, o Brasil é grande demais, importante demais para ser escanteado. E principalmente, fazia falta no jogo da diplomacia internacional. Qualquer um que tivesse sucedido Bolsonaro teria sido bem recebido pelo mundo, mas Lula tinha algumas vantagens. A primeira delas é que já tinha experiência de 8 anos, 2 mandatos como presidente. A segunda é que ele gosta da área internacional, onde navega bem nas negociações. Quando lá atrás o presidente americano Barack Obama disse que Lula era o cara, o elogio refletia essa capacidade de se dar bem com quase todo mundo, seja do campo democrático ou com líderes mais autoritários. E por último, aqui no Ocidente, onde ainda se aprecia mais a democracia como sistema de governo, a vitória de Lula para um 3º mandato, algo muito raro, enfrentava a ascensão de uma extrema-direita.
Assim, quando Lula assumiu a presidência, existia mais do que vontade, mas uma necessidade de recolocar o Brasil no mundo. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! De recuperar um tempo perdido e fazer com que a voz e voto brasileiros voltassem a ter peso. Em se tratando da área internacional, era fundamental cuidar das relações comerciais mais importantes. Lula começou pela Argentina. Era natural que eu convocasse todos os presidentes da América do Sul para vir aqui para a gente conversar um pouco. Eu estou muito feliz com a reunião. Vocês sabem o que eu penso de política. Eu acho que política a gente tem que conversar e conversar cada vez mais e discutir cada vez mais, porque somente assim a gente vai fazendo com que as coisas possam fluir até que a gente se coloque de acordo em torno das causas principais que interessam ao nosso querido povo do Brasil e da América do Sul. Depois foi para os Estados Unidos e ali também existia uma gratidão pela posição firme do governo americano quando o Brasil ameaçava escorregar para um tipo de golpe antidemocrático. É esse Brasil que nós estamos tentando recolocar no mundo. Os Estados Unidos representam muito na relação com o Brasil. The U.S. represents has a lot A of relação histórica, a relação política, a relação econômica e comercial. E foi a visita oficial à China que mostrou a importância e o respeito do nosso maior parceiro comercial. Xi Jinping mandou estender todos os tapetes vermelhos possíveis. E o protocolo do que era para ser uma conversa de 15 minutos foi atropelado. Foi um encontro de 1h30 entre os dois líderes que estavam se conhecendo. No tabuleiro de xadrez do jogo diplomático, o Brasil se destaca. O Itamaraty forma ótimos profissionais, isso sempre ajudou o país. E nesse jogo, Lula é assessorado diretamente por um mestre. Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores 2 vezes e se dá muito bem com Mauro Vieira, o atual no cargo. Celso cunhou uma expressão, diplomacia ativa e altiva, que faz com que o Brasil jogue o jogo não de igual para igual com as grandes potências, obviamente, mas sem a subserviência passiva que marca a atuação de tantos países. O governo brasileiro tem posições, opiniões firmes e não é nada tímido em declará-las, ainda que em temas explosivos. Pedir paz, a princípio, não deveria ser algo controverso. Mas quando Lula começou a dar declarações que Rússia e Ucrânia deviam sentar para negociar o fim da guerra, ele foi bombardeado por críticas. A posição do governo brasileiro sempre foi clara, de respeito às leis, e condenou os russos pela invasão da Ucrânia. Só que no início do ano, muita gente no Ocidente achava que com mais apoio, mais armas, os ucranianos conseguiriam ganhar a guerra. Possível? Quase tudo é. Mas em termos mais objetivos, pragmáticos, isso não é provável. Durante quase todo esse ano, as fronteiras, as posições dos dois lados quase não mudaram. A Rússia tem uma população com 100 milhões de pessoas a mais do que a Ucrânia. É riquíssima em petróleo, gás e muitos minérios. É uma potência nuclear. Não vai rolar. A posição de Lula de que, por mais doloroso que seja fazer concessões, é menos pior do que uma guerra que consome vidas, energia, dinheiro e que gera para o mundo instabilidade no preço de alimentos e combustíveis, na prática começa a ser mais aceita. Guerras assim têm um custo de centenas de bilhões de dólares. Prestes a entrar no seu 3º ano, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, para os dois lados, está cada vez mais insustentável. Em outubro foi a vez do conflito entre israelenses e palestinos explodir. O Hamas se aproveitou de erros gravíssimos da segurança de Israel e, num bárbaro ataque surpresa, matou cerca de 1.200 pessoas e sequestrou mais de 200 entre militares e civis. O governo do Brasil rapidamente montou uma operação para repatriar brasileiros que quisessem ir embora, tanto do lado israelense como do lado palestino. Foram mais de 10 voos, cerca de 1.500 pessoas resgatadas. O governo de Israel tinha poucas opções, todas problemáticas. A decisão de atacar o Hamas em Gaza, uma região pequena, com 2.300.000 pessoas, implicava o risco de matar gente inocente. O que surpreendeu o mundo e o governo brasileiro também foi a escala dessa matança. O governo de Israel instituiu um bloqueio na entrega de alimentos, remédios, combustível e até água. Gaza está sendo pulverizada por bombardeios que inevitavelmente estão causando muitas mortes.
breve serão 20 mil oficialmente. Existe muita gente desaparecida debaixo de escombros. Cerca de 8 mil crianças já foram mortas. Como justificar uma operação militar com esse custo? O que o mundo diria se 8 mil crianças israelenses fossem mortas? Protegido pelos Estados Unidos e com o relativo apoio de países do Ocidente, Israel não está nem aí para o desgaste de sua imagem e, por tabela, também da do governo americano. A única esperança é que tanto horror acabe ressuscitando o plano de 2 países lado a lado, para israelenses e palestinos, uma ideia que já existe há décadas. Mas para isso, a discussão sobre o que fazer para resolver os problemas do mundo vai ter que mudar. As críticas do governo brasileiro e de tantos outros sobre a falta de poder da ONU não são apenas contra a principal instituição mundial. São principalmente contra Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha. Esses 5 países que têm poder de veto no Conselho de Segurança não querem perder esse privilégio. Basta um deles para travar um consenso mundial sobre um tema, uma guerra. Não só na ONU, mas também em outros fóruns, como o G20, o G7 e os BRICS, o Brasil voltou a ter uma posição de destaque. E as coisas estão mudando. O G20 desse ano foi realizado na Índia. As maiores economias do mundo podem começar a substituir a ONU para certos temas. Afinal, dinheiro manda e juntas elas representam 85% da riqueza, 80% do comércio e cerca de 2/3 da população do planeta. Com 20 representantes, é menos difícil o diálogo do que com os quase 200 da ONU. E o Brasil vai sediar pela primeira vez em 2024 uma reunião do G20, em novembro, no Rio de Janeiro. O G7 foi em Hiroshima, no Japão. Esse é um clube mais exclusivo, mais rico, e o Brasil de Lula foi convidado a participar. O G7 está ficando mais esvaziado em importância. Afinal, qualquer discussão sobre um problema mundial que hoje não inclua a China não é lá muito séria. A reunião que foi a mais original e ambiciosa desse ano foi a dos BRICS. Realizada em Joanesburgo, na África do Sul, ela se deparava com um problema similar ao G7. Se manter menor e controlar mais a pauta ou ampliar o grupo, convidar outros países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul decidiram mais do que dobrar o número de integrantes do BRICS. Chamaram mais 6 países, alguns deles pesos pesados do mundo do petróleo, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, e chamaram também Egito, Etiópia e Argentina. Neste mundo em transição, os BRICS nos oferecem uma fonte de soluções criativas para os desafios que enfrentamos. A relevância dos BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Entre os vários resultados da cúpula de hoje, ressalta a ampliação dos BRICS com a inclusão de novos membros. Durante esse ano, em praticamente todas as reuniões, Lula tocou no tema que é o mais importante de todos, longe. O aquecimento global, a destruição do que conhecemos por meio ambiente por parte do modelo de comércio e crescimento fazem com que todo o resto fique secundário. Sem vida no planeta, não tem economia, não tem nada. O Brasil tem 2 trunfos muito importantes nessa discussão. Tem uma matriz energética bem mais limpa do que a maioria dos países e, principalmente, tem a floresta amazônica. Com a promessa de preservá-la e com a credibilidade de 2 mandatos onde o desmatamento tinha diminuído muito, Lula tinha cacife para entrar nesse jogo falando alto. E tinha uma pessoa extraordinária para acompanhá-lo. Marina Silva é uma figura internacional muito respeitada. Ministra do Meio Ambiente, ela é a pessoa certa na hora certa. A aparência aparentemente frágil esconde uma enorme força na defesa de suas convicções e do planeta. 28 edições da COP. 28 edições. Para que pela primeira vez a floresta viesse falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta. Se alfabetizou aos 16 anos.
Eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do Estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. É uma grande honra para mim estar aqui nesse fórum que trata de oceanos, de florestas, com tantas iniciativas. Mas é uma honra maior ouvir do meu presidente, do presidente Lula, esse homem com uma trajetória incrível e que tem uma responsabilidade muito grande em um dos países detentores da maior floresta tropical do planeta, em proteger suas florestas, proteger seus povos originários, sua biodiversidade. Com esse esforço de Vossa Excelência, nós já conseguimos, nos 10 primeiros meses do seu governo, reduzir desmatamento que estava numa tendência de alta assustadora, reduzir desmatamento em 49,5%, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Se não fossem as suas medidas, teríamos um aumento do desmatamento de 54% e não uma queda de 49% no seu governo nesses 10 meses. O governo brasileiro criou algo muito original esse ano. Fez uma reunião com os 8 países que têm florestas na Amazônia e convidou também os 2 Congos da África e a Indonésia. A ideia é criar uma OPEP das florestas tropicais e transformar a preservação delas num ativo financeiro. Se elas são tão importantes para o planeta, todos têm que contribuir para o cuidado delas. E vai ser na mesma cidade, em Belém, que o Brasil vai sediar a COP30 em 2025. Na COP desse ano, em Dubai, o Brasil levou uma grande delegação oficial, mas também de representantes de ONGs e da sociedade civil. Eram mais de 3.000 pessoas. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. Um aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O setor de energia, indústria e transporte emite muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes. É por isso que o Brasil está propondo a missão 1.5, uma missão coletiva que vai nos manter na trilha de 1,5 grau. Nos 2 anos, até a COP30, será necessário redobrar os esforços para implementar as NDCs que assumimos. E em Belém, precisamos anunciar NDCs mais ousadas e garantir os meios de implementação necessária para concretizá-la. Os países em desenvolvimento requerem incentivos positivos para promover medidas de ação climática alinhadas às suas prioridades de seu desenvolvimento. No Brasil, tem a mitologia indígena que diz que o rio Amazonas nasceu das lágrimas da lua. A lua teve de abrir mão de seu amor pelo sol para que a terra não fosse destruída pelo calor. Se não deixarmos nossas diferenças de lado, em nome de um bem maior, a vida no planeta estará em perigo e será tarde demais para chorar. Infelizmente, a urgência da emergência climática não é acompanhada pelas decisões tomadas nessas reuniões. Existe uma incoerência até do governo brasileiro sobre a necessidade de se acabar com o uso de combustíveis fósseis e a vontade de se continuar a ganhar dinheiro com petróleo, gás e carvão. E esse também é um problema para a Petrobras, que produz quase 4 milhões de barris de petróleo por dia. Como abdicar dessa riqueza? Para a política externa brasileira existe a necessidade e a dificuldade de conciliar interesses muitas vezes conflitantes. Para um país com tantos pobres, desempregados ou subempregados, crescer é imperativo.
Lula criou um partido que se propõe a defender os trabalhadores. Arrumar o sustento para os 28 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia é prioritário. Muitos trabalham no garimpo ou na destruição das florestas por falta de opção. Proibir o desmatamento não é sustentável se não se oferecer alternativas para as pessoas. Outro problema é que muitas vezes isso é feito para ampliar áreas de pastagem para o crescente rebanho brasileiro. O agronegócio tem na produção de carne bovina uma das suas maiores fontes de renda. Só que isso também aumenta e muito a poluição na atmosfera. Nas dezenas de reuniões bilaterais de Lula com líderes de outros países, o presidente tem a missão de vender produtos do Brasil. Mais de 70 novos mercados foram abertos para o agronegócio brasileiro esse ano. O Brasil é o segundo país do mundo a receber mais investimentos. Lula é um garoto propaganda de mão cheia. Nisso tudo, Lula nunca esqueceu que a injustiça na distribuição da riqueza é um problema mundial. Convidado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para uma grande reunião em Paris, Lula discursou ao pé da Torre Eiffel para uma multidão. E depois, numa reunião com dezenas de líderes mundiais, fez um discurso histórico, onde tocou numa palavra-chave: desigualdade. Nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. Desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos essa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Nem tudo deu certo, longe dele. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia continua emperrado. A eleição de Javier Milei da extrema-direita para presidente na Argentina dificulta as relações com o vizinho. E a ameaça de uma guerra entre Venezuela e Guiana também preocupa muito. Esse é um mundo mais complexo, com mais vozes importantes e onde a diplomacia nunca foi tão necessária. Lula hoje é um líder do que passou a ser conhecido como o Sul Global, que representa um mundo emergente, mais pobre, mas ele é mais, principalmente pelo lado dos que defendem a democracia. Vivemos num mundo com problemas seríssimos, mas carentes de grandes líderes. Olhe para a Europa. Depois da Angela Merkel, não tem ninguém da estatura dela. Joe Biden, claro, é presidente dos Estados Unidos, mas não é um líder carismático. Narendra Modi, da Índia, segue cada vez mais um modelo autoritário, antidemocrático. A extrema-direita hoje se aproveita quase de uma receita de bolo para corroer as democracias por dentro. Atacam a imprensa, o judiciário, questionam as urnas, abusam da raiva e do ressentimento que fervem nas redes sociais. A política externa brasileira tem que navegar num mundo cada vez mais complicado. Cuidar do planeta, cuidar da democracia, cuidar dos mais pobres são prioridades.